Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal do Primo Keeps. Eu sou o Primo Dev e a ideia de hoje é a gente fazer um unboxing e um review de um teclado totalmente diferente do que a gente já trouxe aqui no canal, tá? Hoje eu vou falar do Xbose Lite da Xbose Tech, um teclado ergonômico, pronto para usar, baratinho, que veio da China. Bom, já troquei aqui a câmera, né, para a câmera do nosso comandante Hamilton aqui, do helicóptero Águia. Tô testando um formato diferente, então se vocês gostarem, deixa nos comentários. Se vocês não gostarem também deixe, que é bom que eu vou ajustando aqui, que é esse formato com a câmera um pouco mais aberta, mostrando um pouco mais da minha mesa e um pouco mais afastado da lente, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar antes de fazer o unboxing, né? A caixa tá feia. Por quê? Porque ela veio mal embalada. Veio uma fina camadinha de plástico, um adesivo em mandarim escrito frágil e só, tá? Isso aí fez com que a caixa viesse bem amassada nas quinas, com alguns defeitos, fez com que ela viesse bem suja, tá? É uma caixa que nas laterais não tem muita informação, tem esse pontinho vermelho que provavelmente indica que é um switch do tipo Red, é um switch Gateron, né? Aqui tem algumas informações sobre especificações que eu não vou me dar o trabalho de lê-las aqui agora para vocês, porque a gente vai falar delas, né? Mas é interessante falar sobre a segunda feature listada aqui, que é 16 Million Colors RGB Full Color Lights, que basicamente significa que o teclado tem 16 milhões de cores RGB, o que é uma mentira, né? Provavelmente essa caixa aqui ela é usada para entregar outros modelos de teclado e esse erro acabou passando batido, mas o RGB, aliás, o backlight dele é branco, tá? Vamos abrir a caixa então. Vamos lá. Beleza. A primeira coisa que a gente tem aqui é o manual de instruções, tá? Ele tá em mandarim. Aqui tem um pouco sobre as especificações dele, né? 86 teclas, é o Xbose Lite, o USB do tipo C. Fala sobre o peso, né? 640 gramas, mas na verdade ele tem 650. As dimensões e o sistema operacional homologado suportado. Aqui fala que é o Windows, mas esse teclado funciona em Windows, Linux e Mac. A diferença é que você só vai conseguir instalar o software aqui da Xbose no Windows, tá? Como ele tem memória interna de 32 KB, você consegue salvar as configurações e usar em outros computadores, né, e tal. Mas isso é meio chato se você tem só um computador, por exemplo, porque, né, se você não estiver usando o Windows, como é que você vai fazer para configurar algumas coisas do seu teclado? Mas calma lá. Aqui a gente tem sobre a questão do uso do FN, né? Então algumas teclas de multimídia, play, pause, stop. Aqui sobre aplicativos, calculadora, e-mail, page up e page down, né? O home e o end. Aqui é sobre o efeito RGB, tá? Aumentar o brilho, aumentar a velocidade dele para travar a tecla do Windows aqui. Aqui sobre o download do software, tá? E aqui é uma seção para falar sobre a garantia e o pós-venda. E também aqui no final, contato, né? O método de contato deles e um QR Code para você poder baixar o software também. Nada demais, tá? Antes de ir para o Astro, né, direto, né? Vamos só dar uma olhadinha na caixa, o que tem aqui. Aqui tem um cabo USB do tipo C, cabo padrão, né? Não é coiled, é um cabo trançadinho, bem protegido. Tem uma logomarca da Xbose aqui, tá? Ele tem uma pontinha um pouquinho maior, que eu vou explicar daqui a pouquinho o motivo, né? Vou mostrar aqui mais perto da câmera. Vou explicar o motivo, mas é um cabo USB do tipo C de 1,5 m, tá? E ele também vem aqui com um keycap puller e não vem um switch puller. Isso é importante, por quê? Como não vem um switch puller, a gente entende que esse teclado não é hot swappable. Os switches dele não são removíveis, tá? São switches SMD que são soldados na placa, beleza? Deixa aqui de lado também e vamos pro nosso tecladinho então, tá? Deixa eu tirar aqui a caixa. Eu já fiz um unboxing no teclado, já usei ele por alguns dias, então se tiver algumas marcas de dedo aqui, não se incomodem, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vê é que ele é um teclado bem compacto, tá? Eu me assustei com o fato dele ter 86 teclas, porque ele é bem compacto mesmo. E tem bastante espaço aqui no meio, né? Pra ter 86 teclas, enfim. É um teclado bem interessante, a construção dele é robusta, tá? O plate dele aqui é um plate de alumínio, a base dele aqui é uma base de acrílico. A gente tem aqui, né, com a logomarca da Xbose, que é uma flecha e um arco. O nome aqui, né, no caso. Tem aqui os pezinhos de angulação, eles fizeram uma angulação diferente, né? Do padrão que a gente conhece, de 2, 4 e 8 graus. Essa angulação aqui é de 6 graus, e segundo eles, né, 6 graus ele tem uma pegada mais ergonômica, tá? Então, cabe a gente acreditar, tá? Aqui uns detalhes básicos sobre o teclado. Pezinhos de borracha, né, os rubber fits. E só, essa é a parte de baixo. Na parte lateral de cima aqui, né, a gente tem só uma conexão do tipo USB-C do lado esquerdo do teclado, tá? Vai ficar do lado esquerdo da mesa. E só, tá? Ele tem aqui uma linha meio black piano, mas no geral ele é foscozinho o acabamento dele. É acabamento fosco, tá? Isso aqui ainda é alumínio.
e aqui para baixo é acrílico, tá bom? Beleza. Vamos falar da parte de cima, então, do topping, né, do nosso teclado, né? Uma coisa que chama muita atenção aqui para começar, o layout, né? Esse layout é realmente diferenciado, ele chama a atenção por alguns aspectos. E para eu falar sobre isso, né, eu tenho que trazer um outro teclado aqui para a gente poder comparar, tá? Então eu vou colocar esse teclado aqui e eu vou pegar aqui um outro teclado, deixa eu só ajeitar aqui que tá uma baderna. É isso aí, quem sabe faz ao vivo. Peguei aqui o meu kit Aidan da KBDcraft e a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, né? Aqui a gente tem um teclado convencional que a gente chama de staggered ou cross, e as teclas elas são dispostas diagonalmente, tá? Então se você reparar, quando você posiciona aqui os seus dedos, né, A, S, D, F, G, se você precisar digitar a tecla Q, você vai não só subir o seu dedo mindinho, né, porque se você subir, você fica na intersecção entre Q e W, mas também mover ele um pouquinho para esquerda, olha só, então um pouquinho para esquerda. E a letra Z eu não posso só descer, né, porque eu vou ficar na intersecção entre o Shift e o Z aqui. Eu também não posso manter o que eu estava aqui no Q, porque se eu fizer isso, ó, vai dar errado também. Então o que eu preciso fazer é mover ele um pouquinho para a direita e eu vou ter acesso aqui à tecla, tá? Isso aqui é o layout cross, tem um motivo para ser assim e o motivo é preguiça, tá? Basicamente, lá na época das máquinas de escrever, a gente tinha um problema com os carrinhos, né? Com aquela haste metálica da máquina de escrever, eles embolavam e tiveram que fazer isso, as teclas cruzadas para não ter esse problema, só que a era da máquina de escrever já foi, né? Então hoje a gente tem os teclados e literalmente hoje é mais por preguiça, por comodidade mesmo, das pessoas já terem acostumado com o teclado QWERTY no formato cross, tá? O Akita tem um vídeo excepcional sobre isso, eu posso deixar aqui nas recomendações para não me estender muito. Bom, dito isso, né, vamos aqui então ao teclado ergonômico. O que tem de diferente aqui nesse layout? A gente começa pelas letras aqui, tá? Se a gente observar, por exemplo, aqui, ó, quando eu posiciono meus dedos, para eu digitar o Q, eu só preciso subir o dedo. Eu não preciso mover ele para a direita nem para a esquerda, tá? Para minha direita e para minha esquerda. E para digitar o Z, a mesma coisa, eu só desço o dedo. Eu não preciso mover para a direita nem para a minha esquerda, tá? Só subir e descer os dedos e eu não fico na dúvida de qual dedo usar para digitar qual tecla, porque olha só, esse vai aqui, esse vai aqui, esse vai aqui e esse vai aqui. Não tem muito segredo, né? E o polegar acaba tendo mais funções devido a esse layout mais cross, tá? Por que que ele é considerado um cross linear? Porque as teclas aqui, né, as alfanuméricas, estão dispostas no modo ortolinear, tá? Que é o linear. Mas a gente tem aqui algumas teclas no formato um pouco cruzado, embaraçado, que é o formato mais convencional, que é o cross. Então eles criaram esse layout aqui que é muito específico deles, e com isso eles trouxeram também algumas teclas, né, de tamanhos específicos, que são essas thumbs aqui, que são as que a gente vai usar mais o polegar para digitar, tá bom? É um teclado interessante, tem uma pegada bem diferente, tá? E aí falando um pouco da anatomia desse teclado, né? Eu já comentei que esse teclado aqui, ele não é hot swappable, os switches dele não são removíveis, então eu comprei ele com um gaiter, um head linear, ele visivelmente não tá lubado, tá? Ele tá bem seco, por sinal, mas não dá para tirar, então eu vou ter que ver como é que eu posso fazer para poder lubrificar esse switch sem danificar. Vou tirar aqui a keycap. E aí a gente vai ver aqui que de fato a gente tem um switch mecânico padrão aqui por baixo, tá? O fato dele não ser removível e ele não ter aqui uma proteção anti-poeira, né, que é o Dust Proof, me incomoda um pouco, tá? Já que não dá para remover, pelo menos ele fosse um pouco mais protegido aqui, já que eu não consigo trocar com facilidade esse switch, né? Para trocar eu vou ter que abrir, tirar a solda, colocar um outro. Isso é muito trabalhoso, tá? Enfim, esse aqui é o switch. Falando um pouco das keycaps, né? Vamos ver se a gente consegue trazer aqui. As keycaps são do tipo, do plástico do tipo ABS, tá? Elas são double shot, tem um corte a laser na tecla, ou seja, o backlight vai vazar aqui, vai dar uma iluminação interessante, mas é plástico ABS, tá? Eu particularmente não sou fã do plástico ABS, porque a qualidade ela é inferior, né? É um plástico que tem uma texturazinha que com o tempo ela fica lisa e fica brilhando, tá? E me incomoda um pouco. Eu prefiro um plástico PBT, que ele é mais durável, mais confortável, então a sonoridade melhor, tá? Falando de sonoridade, ó, é um teclado bem silencioso. Eu nem vou fazer vídeo digitando aqui, tá? Porque foi sofrido demais para usar esse teclado uns dias. Então eu nem vou fazer vídeo digitando, mas ó, é um teclado bem silencioso, tá? A junção de plástico ABS com esse switch Gateron traz esse silêncio, digamos assim, tá? E o plate de alumínio também colabora. Falando sobre as keycaps, né? Eu comentei que elas são do plástico do tipo ABS, são double shot, elas têm essa gravação, esse recorte a laser.
E aqui embaixo a gente observa que a gente tem algumas teclas no formato proprietário, né? Lembra um pouco o Scoop, tinha aqueles teclados da Microsoft, da LG e tal. Isso indica que você dificilmente vai achar teclas que você consiga repor aqui, né? Keycaps para repor isso aqui e customizar o seu teclado. Mas isso eu vou deixar para comentar lá na seção de prós e contras, tá bom? Se eu tirar aqui essa keycap maior, eu vou observar que eu tenho aqui um stab, tá? E isso me decepcionou um pouco, tá? Deixa eu puxar um pouco mais aqui no zoom. Isso me decepcionou um pouco porque não vai dar pra ver no vídeo, mas esses stabs estão mais secos que o deserto do Saara. É uma coisa simples de resolver, a gente pode pegar uma seringa ou um pincelzinho, dar uma pincelada aqui, ilubar esse switch, ilubar esse estabilizador, mas pelo amor de Odin, né? O negócio veio seco demais. E aí pra você que tá querendo comprar um teclado, que é só espetar no computador e usar, isso pode ser uma coisa que incomode, tá? Vou colocar aqui de volta. A gente tem um total de 9 estabilizadores aqui, né? Todas essas teclas maiores aqui, elas têm stabs, tá? Tá até bem estabilizado, ó. Não tá chacoalhando nem nada, mas como não tem tecla muito grande aqui, não dá pra ter muita certeza. Mas um lube faz falta. A gente sente a necessidade de um negócio um pouco mais soft, mais talkier, digamos assim, tá? Bom, vamos ligar o teclado e aqui eu já vou apresentar o primeiro problema dele, na minha opinião, tá? Um teclado bom, um teclado legal, mas ele tem alguns problemas. O primeiro problema dele, a porta USB. Eu não sei se é falha na engenharia do teclado, no design, né, que projetou, ou o que quer que seja, mas a porta USB dele é muito funda, tá? Eu tenho aqui um collet bem simplesinho aqui que veio junto com o meu kit Ada. Se eu espetar aqui, ó, ele não espeta, ó, tá solto o cabo, tá vendo? Ele não espetou. Por quê? O cabo original dele, ó, a pontinha é bem maior. Eu até acho que eu comentei isso no começo, né, quando eu fiz o unboxing, ó. A pontinha ela é bem maior, ó, tá vendo? Dá pra quase 1 milímetro de distância. E essa distância faz diferença, porque olha só, o cabo original, eu espeto, ele encaixa aqui e fica conectado. Isso pra mim é um ponto negativo, eu nem sei se eu coloquei isso lá nos contras, mas é um ponto negativo, porque eu gosto de usar os coiled cables. E aí, se eu tenho aqui esse cabo, só esse que funciona aqui, os meus coileds não vou poder usar. Isso me chateia um pouco, né? O cabo é um cabo normal, 1,5 m, trançadinho, um pouco mais resistente, um pouco mais rígido até, eu diria. Não é um cabo de má qualidade, mas ele também não é gold plated, não tem nada demais, tá? É um cabo USB do tipo C pro tipo A. Liguei aqui, vamos dar uma olhadinha nele. Deixa eu até desligar aqui a luz principal do meu set aqui, pra gente ter um pouco mais de visão sobre como é que tá o backlight, né? Eu ia falar RGB. Como é que tá o backlight aqui desse teclado. É um backlight modesto, tá? Eu li ali no manual que a gente precisa usar essa tecla aqui para poder alterar o efeito de iluminação. Vocês veem que aqui, ó, a gente tem uma arrowzinha, né, com o backlight. Aqui é o pulsar. A gente tem um negócio um pouco mais fixo. No manual fala que são 16 efeitos, tá? De iluminação. Rain, tipo rain mais rápido, thrill, esse aqui é legalzinho. Aqui você altera deixa eu ver, o bright, ó, no mínimo ele vai piscar aqui e no máximo também ele vai piscar aqui, ó, tá vendo? Aqui é o nível do brilho e aqui é a velocidade, ó, aqui tá no máximo, vamos diminuir, chegamos no mínimo, esse é o mínimo. Então, para frente e para trás é a velocidade do efeito, para cima e para baixo é o nível de brilho, tá? Lembra que a gente tem que pressionar o FN aqui. E aí, essa tecla aqui a gente vai alternar entre os efeitos. Isso aqui é um pró dele, na minha opinião, né? O fato de que eu consigo trocar aqui a iluminação sem precisar do software, até porque o software não funciona nos meus computadores. Eu precisaria de conectar ele no Windows para poder instalar o driver, para poder monitorar, e aí seria um saco, né? Eu poder fazer isso só pelas teclas aqui, para mim é legal, tá? Enfim, é isso o teclado, não tem muito o que falar sobre ele, é um teclado ergonômico, né? E a curva de aprendizado dele, de utilização, ele é um pouquinho maior, vai dar um pouquinho de trabalho para você, vai reduzir um pouquinho a sua performance, como eu comento nos prós e contras daqui a pouquinho, mas se você quer um teclado com uma pegada ergonômica, provavelmente esse aqui pode ser o seu primeiro numa boa, tá? Por ele ser baratinho, por ele vir pronto para usar, e também, né, porque ele é até bonitinho, né? Se a gente olhar bem, é um tecladinho até maneiro, tá? E é isso, galera. Vamos passar para os nossos prós e contras, então. E
É com você aí, comandante Hamilton. Agora que a gente já fez aí o unboxing, viu tudo que vem junto com a caixa e as principais características do Xbox Lite, eu acho que faz muito sentido a gente trazer uma seção de prós e contras para te ajudar a decidir se o Xbox Lite de fato é para você. Começando pelos prós, é muito importante falar que o Xbox Lite ele é extremamente bem construído, tá? Ele só tem Lite no nome. Por quê? A case dele é por baixo, é de acrílico, né? A parte de cima da case já é o plate e é um plate de alumínio bem reforçado. Tira um pouco da flexibilidade do teclado, que é compensado, né, com a resistência e com o aspecto resistente que o teclado tem. Outro ponto importante para mencionar aqui é que ele é um teclado pronto para uso, né? Diferentemente dos teclados que a gente já trouxe aqui, esse teclado ele já vem com as keycaps, já vem com as suítes todas no lugar, é só abrir a caixa, espetar no computador e utilizar. Isso é muito importante, o fato dele ser plug and play, porque muita gente quer só um teclado para usar, não quer ficar customizando, não quer ficar abrindo, não quer ter dor de cabeça, e isso é totalmente compreensível, tá? O ponto forte e principal desse teclado é o foco em ergonomia, e é importante falar que essa não é a ferramenta definitiva de ergonomia que você precisa, mas ele é um item, digamos que, importante na composição do seu setup ergonômico, tá? É importante falar que a ergonomia ela é um conjunto de itens. A sua cadeira, a altura da sua mesa, a distância do seu monitor, o seu mouse e o peso dos elementos do seu setup, tudo isso conta no processo de montar um setup ergonômico, não só o teclado. Mas o Xbox Lite ele foi projetado para ser um teclado ergonômico, um teclado simples. Ele tem um layout chamado de cross-linear, que traz um pouco, né, do teclado staggered padrão que a gente já está acostumado, mas também os benefícios do teclado ortolinear aqui nas suas teclas alfanuméricas. Isso é muito importante e pode te ajudar muito na transição entre um teclado convencional e um teclado ergonômico. Não tem como falar de prós desse teclado sem falar de preço, tá? Todos os teclados ergonômicos que eu vi no AliExpress começavam na faixa dos R$600. A gente ter uma opção aqui que custa menos da metade do preço dos outros teclados já chama bastante atenção, principalmente se tratando da Xbox Tech, que é, né, um produtor de teclados aí focado apenas em teclados ergonômicos, o que traz pra gente, né, um pouco mais de autoridade e domínio sobre o assunto. E agora que a gente já falou dos prós, vamos falar dos contras do Xbox Lite, tá? A primeira coisa que me pegou um pouco foi o fato de que as keycaps elas são no formato proprietário. Isso para poder acomodar, digamos assim, né, o layout cross-linear, que é o layout que eles inventaram para trazer essa ergonomia para o teclado. E com isso a gente não consegue espaço para muita customização no teclado quando o assunto é keycap. Basicamente porque a gente tem algumas keycaps que são no formato muito específico e que a gente não vai achar em outros setups. E eu não encontrei lá no site da Xbox Tech alguma opção de keycap diferente ou de cor diferente para colocar no teclado, tá? Falando em keycaps, apesar do fato delas serem double shot com corte a laser nos caracteres, é importante mencionar que elas são de plástico ABS, que é um plástico de qualidade inferior. Essa textura que ele tem com o tempo vai se desgastar, vai ficar brilhando o teclado e não vai ficar muito bonito. Não é o tipo de material que me chama muita atenção quando eu monto um teclado, para ser muito sincero. Eu prefiro o plástico PBT pela durabilidade e pelas características que ele tem. Ainda no escopo das teclas, debaixo delas a gente tem os switches, que também pode ser um ponto negativo para quem quer customizar o teclado. Simplesmente porque o Xbox Lite já vem com os teclados soldados na PCB. Então se você precisar trocar esses switches, você vai ter que abrir o teclado inteiro, fazer uma dissolda e fazer a substituição, o que é um pouco trabalhoso, apesar de não ser impossível. É importante mencionar também que os estabilizadores eles vieram praticamente secos, o que por si só não é um grande problema, já que a gente pode lubar eles com um pincel ou uma seringa. Mas com o tanto de steps que tem aqui, se você quer um teclado pronto para usar, o mínimo que você espera é que ele esteja lubado, é o básico, né? O backlight dele pode incomodar algumas pessoas, tá? Um backlight mais fraco, mas não me incomoda. Eu não encaro isso como um contra literal, porque o backlight dos teclados geralmente pouco me importa, tá? Mas ele pode ser um contra se você busca um teclado extremamente luminoso, como um Redragon da vida, por exemplo. Por último, e não menos importante, né? Também eu não posso considerar isso como 100% contra, mas é um fato a se considerar. A curva de aprendizado para esse tipo de teclado é um pouco alta. Então no começo você vai perder produtividade, você vai ter dificuldade de achar as coisas, isso pode te atrapalhar um pouco. Então se for um teclado para trabalhar, já coloque essa possibilidade aí na equação de que pode atrasar um pouco o seu trabalho
nos primeiros dias de uso, mas é normal porque é um formato totalmente diferente, ergonômico, e o seu pulso, os seus dedos e a sua musculatura ela precisa se acostumar a esse tipo de teclado. Dito isso, né, eu particularmente recomendo muito o Xbox Tech para quem quer um teclado durável, que vai espetar e vai usar, ou seja, um teclado plug and play, um teclado que já vem completo, mas eu não recomendo 100% se você pretende customizar o teclado, se você gosta de trocar as keycaps ou algo assim, tá bom? Então a ideia desse vídeo é essa, é trazer esse unboxing junto com esse review, né, com os prós e os contras, para tentar te ajudar aí a fazer a sua decisão com relação à sua compra ou não do Xbox Lite, que aqui a gente vai chamar carinhosamente de Xbox, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse formato. Se você gostou, deixa o seu like e o seu comentário da parte que você achou mais interessante. E se você não gostou, né, deixa o dislike, porque o importante é participar. Tamo junto e até o próximo vídeo.